There is a knife there. What? There is a knife if you want. I know there is. This is something that is more unusual. A Rainha Elizabeth II foi uma das mulheres mais poderosas dos tempos modernos. Monarca de 14 estados independentes, comandante suprema das Forças Armadas Britânicas e líder da Igreja da Inglaterra. Esse vídeo é dedicado à memória da joia da dinastia Windsor, a inigualável Rainha dos Corações Britânicos. Mix Show apresenta... Elizabeth II, como a rainha da Grã-Bretanha viveu e como ela gastou seus milhões. A princesa Elizabeth Alexandra Maria nasceu em 21 de abril de 1926, filha do duque e da duquesa de York, durante o reinado de seu avô Jorge V. A menina foi a primeira filha da família e recebeu o nome de sua mãe, Elizabeth Bowes Lyon. Em casa, ela era carinhosamente chamada de Lilibet, porque era assim que ela falava seu próprio nome. 4 anos mais tarde, ela ganhou uma irmã mais nova, Margaret. Depois que o rei vigente morreu e o tio de Lilibet abdicou do trono, o pai dela assumiu a coroa em dezembro de 36. Assim, a menina se tornou uma verdadeira candidata ao trono e sua família se estabeleceu no Palácio de Buckingham, onde a futura rainha passou sua infância e juventude. A jovem recebeu uma formação brilhante em ciências humanas no conforto de sua própria casa, dominando muitos conhecimentos essenciais, incluindo direito, religião, arte e línguas estrangeiras. Elizabeth gostava de estudar e dizem que ela aprendeu francês sozinha. Ela também adorava cavalos e cachorros e ganhava muito destaque por ser cuidadosa e responsável. Em 1940, a garota de 14 anos fez seu primeiro discurso público no rádio para os seus concidadãos. Durante a Segunda Guerra Mundial, ela manifestou seu apoio às crianças afetadas pelo esforço de guerra. Aos 17, Elizabeth fez sua primeira aparição independente diante da Guarda Granadeira, e um ano depois se tornou uma das 5 conselheiras de Estado, ganhando o direito de exercer as funções do rei, caso isso fosse necessário. No início de 45, ela entrou para a Força de Autodefesa Feminina e mais tarde foi promovida a tenente. Ela se tornou a primeira mulher da família real a prestar serviço militar de fato. Aprendeu a dirigir uma ambulância e fez treinamento de mecânica. A história de amor entre a jovem Elizabeth e o príncipe da Grécia e Dinamarca, Philip Mountbatten, aconteceu em um cenário de guerra. Vale lembrar que os jovens eram parentes distantes e tinham 4 irmãos de uma mesma bisavó, a Rainha Vitória. O primeiro encontro deles aconteceu quando Philip tinha 13 anos e Elizabeth só tinha 8. Mas 5 anos depois, a garota olhou para o primo com outros olhos. Ela acompanhou o pai e a irmã em uma visita ao Royal Naval College, em Dartmouth, onde, por coincidência, o jovem tão imponente era o guia. Philip era tão charmoso, bonito e super espirituoso que Elizabeth se apaixonou por ele logo de cara. Ela ficou particularmente impressionada com o apetite saudável do rapaz. Durante o almoço, ele comia cheio de vontade camarão e a sobremesa banana split. Depois disso, eles tiveram anos de correspondência, encontros ocasionais, namoro e emoção. Além da guerra, Jorge VI não estava muito certo se Philip seria um bom partido para sua filha, e isso entrou para a história de amor do casal. Em primeiro lugar, os escândalos familiares comprometiam seriamente o pedigree de Elizabeth. Segundo, o rapaz não era rico o suficiente. Terceiro, ele tinha umas maneiras muito duvidosas. O jovem não era politicamente correto, fazia piadas que beiravam o mau gosto e era muito direto ao ponto com os outros. Mas quem será contra o amor verdadeiro, ainda mais no caso de Elizabeth, que estava disposta a alcançar seu objetivo e pronta para fazer qualquer sacrifício? Então, quando Philip, em 46, pediu ao rei a mão dela em casamento, ele deu o seu consentimento, mas com uma condição. O casamento só aconteceria depois que a princesa atingisse a maioridade. Naquela época, na Inglaterra, era de 21 anos. O noivo teve que renunciar não apenas à sua fé ortodoxa e se converter ao anglicanismo, mas também a todos os títulos que ele já tinha. E seu futuro sogro deu a ele o título de Duque de Edimburgo.
O noivado foi anunciado oficialmente em julho de 47 e o anel da futura rainha foi feito por joalheiros da famosa casa Garrard, esboçado pelo próprio príncipe com diamantes retirados da tiara da sua mãe. Os diamantes restantes foram colocados em um bracelete que ele deu à noiva como presente de casamento. No dia em que completou 21 anos, pouco antes do seu noivado, a princesa jurou solenemente dedicar sua vida a serviço do Império Britânico. I declare before you all that my whole life, whether it be long or short, shall be devoted to your service and to the service of our great imperial family. Esse evento aconteceu durante a visita da família real à África do Sul. Logo depois veio o casamento da princesa com o príncipe Philip. Bem modesto para os padrões da realeza, o casamento aconteceu em 20 de novembro de 47. A Grã-Bretanha tinha acabado de se livrar das cinzas da guerra e estava reconstruindo uma vida pacífica pouco a pouco. Por isso o governo desconfiava das críticas populares. A vida era difícil, faltavam alimentos e roupas. A economia estava em declínio apesar de todos os esforços, mas os súditos ficaram muito empolgados com a notícia do casamento e o país inteiro enviou os parabéns e cartões com propostas para fazer o vestido e ingredientes para o bolo de casamento. Elizabeth não tinha direito de usar os cartões que as pessoas enviaram, então ela fez o vestido de noiva com tecidos que comprou com as suas economias e fez sua própria maquiagem. Quando ela subiu ao altar na abadia de Westminster, ela estava deslumbrante de tanta felicidade. Ela chamou Philip de anjo e ele disse que simplesmente não era digno de alguém como ela. O jovem casal passou a lua de mel em Hampshire e depois disso Philip passou a servir a marinha inglesa em Malta e Elizabeth visitou ele regularmente na unidade. O casal teve seu primeiro filho um ano depois, o príncipe Charles, e a princesa Anne 2 anos mais tarde. No início da década de 50, George começou a se sentir cada vez mais doente e Elizabeth assumiu a responsabilidade de representar a Grã-Bretanha no cenário diplomático mundial. Philip teve que deixar o serviço militar e viajou pelo mundo com a sua esposa. Nos anos seguintes, a família viajou muito e a notícia da morte de seu pai pegou a princesa de surpresa quando eles estavam no Quênia. Em 2 de junho de 53, ela se tornou oficialmente a rainha da Grã-Bretanha e das terras que pertenciam ao Império. Engraçado que a nova rainha ordenou que seus descendentes pertencessem à família Windsor, mas Philip reclamou que ele era o único homem no país que não tinha permissão para dar o seu nome a seus herdeiros. Mais tarde, a rainha trocou o sobrenome das crianças para Mountbatten Windsor, sem mudar o sobrenome da dinastia. Elizabeth queria ter o maior número de filhos possível, mas o próximo filho, o príncipe Andrew, só apareceu em 1960, e 4 anos depois veio o príncipe Edward. O sonho de uma família grande e feliz acabou se tornando realidade, mas foi ofuscado por rumores constantes sobre a infidelidade do marido. De acordo com fontes, a rainha estava ciente do comportamento de Philip, mas aceitava tudo porque acreditava que isso fazia parte da natureza dos homens. E o seu status real não permitia que ela simplesmente botasse o marido para fora de casa. Como monarca, Elizabeth não apenas manteve as tradições vivas, mas também introduziu novas práticas. Desafiando sua própria timidez, ela decidiu transmitir sua coroação pela televisão, levando a monarquia a uma nova era. E em 1970, quando estava fazendo uma turnê pela Austrália e Nova Zelândia, ela lançou os Passeios Reais, em que interagia com pessoas comuns na rua. Foi durante o reinado dela que os pais reais começaram a estar presentes nos partos, os membros da família puderam se casar com católicos e divorciados, e acabou a discriminação de só os meninos poderem chegar ao trono. A rainha também foi a primeira chefe de estado a se corresponder por e-mail. Durante seu longo reinado, Elizabeth sobreviveu a várias tentativas de assassinato. Em 1970, os agressores tentaram provocar um acidente de trem. Em 81, um adolescente da Nova Zelândia atirou na rainha, mas felizmente não atingiu. Pouco antes disso, houve um caso parecido num feriado no Reino Unido, mas um garoto de 17 anos atirou com cartuchos vazios. Elizabeth estava a cavalo e estava liderando o desfile, mas conseguiu se recuperar rapidamente do choque e acalmar o animal assustado, que tentou correr da sua amazona real. Uma vez ela quase foi baleada por seu próprio guarda-costas.
O fato é que certa noite Elizabeth estava sofrendo de insônia e decidiu dar uma pequena volta pelo palácio quando encontrou um guarda de vigia. É impossível saber qual dos dois ficou mais assustado com essa situação. 1992 foi o ano mais terrível de Elizabeth. Naquela época, a imprensa estava discutindo ativamente a condição pessoal da rainha, dando ainda mais voz aos republicanos, e a mídia estava cheia de manchetes sobre a vida e as tensões no casamento dos seus parentes. Quando a rainha estava visitando a Alemanha, manifestantes jogaram ovos nela, e para completar, houve um grande incêndio no castelo de Windsor. Elizabeth resistiu a todos os problemas com toda dignidade e resolveu o escândalo financeiro com o corte de despesas e o pagamento voluntário do imposto de renda. Mas a crítica mais séria que a rainha recebeu foi em 1997, quando a princesa Diana morreu. Elizabeth II foi muito criticada pelo público pela sua reticência e falta de reação pública à morte da sua ex-nora nos 5 primeiros dias depois da tragédia. Mas até esse problema a rainha conseguiu resolver, fazendo um discurso televisionado no dia anterior ao funeral de Diana. Apesar disso, os britânicos continuam criticando a monarquia. De acordo com especialistas, cerca de 300 milhões de dólares são gastos com as despesas da família real. Especialistas estimaram a fortuna pessoal de Elizabeth II em 600 milhões de dólares. Isso inclui investimentos, uma coleção de arte e joias, o Palácio de Sandringham, em Norfolk, e o Castelo de Balmoral, que Nossa Dama herdou. Nas outras residências, o Palácio de Buckingham, o Castelo de Windsor, o Palácio de Holyrood, na capital da Escócia, e o Castelo de Hillsborough, na Irlanda do Norte, a rainha era só proprietária temporária durante seu reinado. Essas e outras riquezas multibilionárias da coroa britânica não podiam ser vendidas pela monarca, que só tinha o direito de administrar tudo isso. Em termos de herança, a rainha-mãe deixou para Elizabeth mais ou menos 70 milhões de libras, incluindo muitas obras de arte importantes. O marido da rainha, o príncipe Philip, deixou uma fortuna de cerca de 10 milhões de libras, incluindo uma coleção de pinturas de Edward Seagull e 3.000 livros. Além disso, a rainha tinha uma coleção de selos no valor de 100 milhões de libras. Vale notar que Sua Majestade se saía muito bem quando apostava em corridas de cavalos. Seus cavalos ganharam pelo menos 500 corridas, e a própria Elizabeth ganhou mais ou menos 9 milhões de dólares em 30 anos de participação. Seus ganhos máximos foram de 775 mil dólares. A rainha britânica também patrocinou mais de 600 organizações e, de acordo com cálculos de especialistas, ajudou a arrecadar mais de 1,4 bilhão de libras para elas. A monarca tinha 2 frotas de carros, o que não é nenhuma surpresa. Ela precisava dos carros para os eventos oficiais e para os assuntos pessoais. Para os eventos, ela usava 3 Rolls-Royce, 3 Daimler e 2 Bentley. Interessante que nenhum deles tinha placas com números e eram chamados só pela ordem. Por exemplo, Bentley 1 e Bentley 2. Para seus deslocamentos privados, a rainha tinha um Rolls-Royce Phantom 4, que ela encomendou em 1950. O próximo Rolls-Royce Elizabeth ganhou de presente do governo no aniversário de 25 anos do seu reinado. Outra fraqueza da Sua Majestade era o Land Rover Defender, porque o carro lembrava os anos de guerra. Ela também tinha 2 Range Rovers em sua frota. Em um deles, ela levou William e Kate com muito gosto, e no outro ela se levantava para cumprimentar seus súditos. Para completar o quadro, ainda tinha um belo Jaguar e 2 luxuosos Bentleys. Elizabeth só decidiu parar de dirigir na rua em março de 2019, depois que seu marido sofreu um acidente. Durante toda a vida, a rainha nunca se envolveu em um acidente grave e ela seguia a lei à risca. O que a gente pode dizer é que a rainha britânica é uma referência ao volante. Quanto aos deveres de rainha, Elizabeth foi capaz de construir relacionamentos com o gabinete dos primeiros ministros com tanta habilidade que sua opinião era muito valorizada pelos políticos. Por exemplo, Margaret Thatcher várias vezes pediu conselhos a ela. A rainha sempre se caracterizou por sua humanidade e pela capacidade de entender a dor das outras pessoas. Em 86, durante uma viagem de navio, ela ficou sabendo do início da guerra civil no Iêmen. Ela exigiu que mudassem o curso do iate Britannia e ordenou que trouxessem a bordo o maior número possível de pessoas comuns do Iêmen. Mais de 1.000 pessoas foram salvas graças à rainha.
Dizem que Elizabeth era uma pessoa aberta e sociável e tinha um ótimo senso de humor. Talvez por isso era tão fácil fazer as pessoas gostarem dela. Em várias ocasiões, ela se encontrou com gente famosa e importante, como Marilyn Monroe e Jackie Kennedy. A monarca também gostava de às vezes tirar um sarro de leve. Uma vez caminhando nas proximidades do seu castelo, a dona da coroa conversou com americanos que perguntaram se essa senhorinha já tinha visto a rainha. Elizabeth respondeu com toda a seriedade possível: "Eu não." Mas ele já viu, acenando com a cabeça pro oficial que estava acompanhando ela. A rainha preferia não chamar atenção quando fazia esses passeios, mas ainda assim ela era conhecida como uma das damas mais elegantes da época. Ela se vestia de forma chique, mas discreta. Era vista com frequência usando modelitos azul claro e escuro e às vezes rosa choque ou até verde limão. Elizabeth adorava bolsas e lenços. Tinha uma história engraçada sobre as bolsas. Os assistentes tinham um código secreto. Se ela colocasse a bolsa na mesa, a audiência ia terminar. Se ela deixasse cair, já estava cansada do convidado. A maior parte do guarda-roupa de Sua Majestade era de criações de Saint Laurent, e ela gostava muito da Traviata de 450 libras. Ela também carregava sempre as galochas Hunter, jaquetas Barbour, sobretudos Dax e luxuosos lenços Hermes. Bom, justiça seja feita, Sua Majestade já teve fracassos na moda também. Uma vez, ela compareceu a uma recepção do embaixador nigeriano e sua esposa com um alegre vestido floral. O engraçado foi que os oficiais nigerianos também estavam usando a mesma paleta de cores. Diversos tipos de rosas e morangos foram batizados com o nome da rainha, além de um prato inventado especialmente para o seu banquete de coroação em 53. Não se sabe muito sobre os hábitos culinários da monarca, só que ela seguia uma dieta com muito pouco carboidrato. E ela gostava de relaxar com uma taça de martini seco ou um coquetel de gin e vinho francês aguardentado do Bonnet. Pessoas próximas à corte diziam que a rainha sabia bem o seu limite e nunca bebia de manhã ou de tarde. Mas nos últimos anos de vida, os médicos recomendaram que ela reduzisse as pequenas doses que ela se permitia. Outro símbolo da corte real era o cachorro Corgi, e Elizabeth nunca se separou dele. O amor de Sua Majestade por esses cães fofinhos começou na infância, quando a pequena Lilibet viu um Corgi na casa de um amigo da família. A menina insistiu para os pais darem a ela um animal de estimação e em 33 ganhou Duke. De vez em quando, ele até virava personagem de artigos de jornal. O cachorrinho ficava muito fofo na coleira da princesinha. Fizeram até mesmo um filme de animação baseado na amizade de Elizabeth II com esses animais de estimação, que se chamava Corgi Top Dog. An honor to meet you, ma'am. Royal selfie. Cheesesteak! Aliás, volta e meia a rainha virava personagem de filme. Her Royal Highness, Queen Elizabeth II. Ela foi imortalizada no cinema em Corra que a Polícia Vem Aí, O Discurso do Rei, Spencer, a Rainha e muitos outros. Em 2012, a própria Elizabeth estrelou um vídeo dedicado à abertura dos Jogos Olímpicos de Londres. O enredo era super original. James Bond, interpretado por Daniel Craig, encontra a rainha da Grã-Bretanha no palácio para acompanhá-la à cerimônia de abertura dos Jogos. É claro que só chegar ao estádio ficaria sem graça. Aí os dois pegaram um helicóptero e no lugar perfeito Sua Majestade salta de paraquedas. No ano seguinte, na premiação da Academia Britânica de Artes Cinematográficas e Televisivas, Elizabeth foi considerada a Bond Girl mais memorável e recebeu ao mesmo tempo uma menção honrosa por patrocinar a indústria de cinema. A rainha não parou por aí, e em junho de 2022 estrelou uma esquete hilária com o urso Paddington. A cerimônia de chá com o personagem de desenho foi exibida antes do início das celebrações do 70º aniversário do seu reinado e encantou o público. A história do vídeo é a seguinte. Por causa de problemas de saúde, Elizabeth, de 96 anos, não pôde estar presente na comemoração. Então exibiram o vídeo durante a abertura, dando a entender que a rainha estava assistindo ao evento da janela do Palácio de Buckingham, junto com Paddington. Elizabeth ficou viúva 1 ano antes de seu jubileu de platina no trono. Contam que ela estava ao lado da cama do marido quando ele morreu, e desabafou que sua morte deixou um enorme vazio.
O casamento durou mais de 73 anos, se tornando o casamento real mais longo da história. Pelas restrições da Covid-19 na Inglaterra na época, a rainha ficou sozinha no funeral de Philip, o que despertou a solidariedade do mundo inteiro. Ela tentou se manter firme na cerimônia de despedida, mas as mãos trêmulas revelavam a sua tensão. Essa incrível dama só se permitiu chorar no carro, longe das câmeras. A rainha prestou homenagem ao seu amado marido até mesmo nos pequenos detalhes. Por exemplo, ela usou um broche preto de luto no chapéu. Nos últimos meses de vida, a rainha da Grã-Bretanha realizou menos eventos públicos e delegou algum dos deveres ao príncipe Charles. Mas ela não queria abdicar, mesmo com idade avançada e sendo a chefe de estado mais velha do mundo. Além disso, Elizabeth não se achava nem um pouco velha. Em 2021, ela não estava disposta a aceitar o título de idosa do ano, concedida por uma revista britânica de humor para idosos. A resposta do assistente pessoal da rainha dizia: "Sua Majestade acredita que ser velho depende de como a pessoa se sente. Por isso, a rainha não acredita que ela preenche os critérios para esse título e espera que a revista encontre uma candidata que mereça mais." No dia 6 de setembro, 2 dias antes da sua morte, Elizabeth aceitou a renúncia de Boris Johnson e nomeou Liz Truss como primeira-ministra do Reino Unido. Em 8 de setembro de 2022, o Palácio de Buckingham anunciou a morte da rainha. O funeral de Elizabeth II foi realizado em 19 de setembro na Abadia de Westminster. Muito carismática e querida pelos seus súditos, a rainha mantinha a mão de ferro embaixo das luvas. Você acha que o príncipe Charles vai ser um sucessor à altura? Se você gostou desse vídeo, deixa um like e não se esqueça de se inscrever para não perder nada do que vem por aí.